A proposta científica para essa expedição antártica, ela consiste em explorar os micro-organismos não cultiváveis em diversos ambientes. Então, a proposta é coletar solo, rochas, biofilmes, material vegetal e acessar esse microbioma desses diferentes nichos ecológicos. E a partir disso, prospectar novas moléculas, né, fármacos, novos fármacos, ou moléculas voltadas para a agricultura, moléculas menos nocivas, capazes de auxiliar aí o controle de doenças e pragas agrícolas. O projeto que eu coordeno atualmente no Programa Antártico Brasileiro é um projeto que trata de microbiologia e mudanças climáticas, mas eu estou a bordo hoje em outro projeto que eu tenho colaboração, que trata de micro-organismos em fundos marinhos. A gente trabalha com uma superfície do assoalho oceânico. Então, qual que é o objetivo principal da gente? É tentar detectar emanações de gases. Esses gases eles podem ser provenientes do quê? De encontro de placas tectônicas, tá? Pode ser também de região de caldeira de vulcão, ou pode ser emanações que a gente chama de emanações frias. Tá? E qual que é o objetivo da gente? É estudar justamente essas emanações que são ricas em metano. E qual é o tipo de micro-organismo que vive ao redor dessas emanações, seja elas quentes ou seja elas frias. O projeto consiste basicamente, né, no estudo da movimentação das geleiras aqui na Antártica. E esse estudo, essa movimentação dessas geleiras, ela acontece principalmente em função da alteração climática. À medida que a temperatura vai esquentando, as geleiras vão se derretendo e elas vão recolhendo, elas vão retrocedendo da posição que elas estavam originalmente numa época mais fria. E com isso tentar entender esse mecanismo, né, é mais uma fonte de estudo que vai se juntar a outros estudos sobre variações climáticas para a gente tentar entender e, de certa maneira, prever quais vão ser as consequências de um possível aquecimento global no futuro. Trabalho com as macroalgas desde o início da graduação, lá com a professora Franciane, né? Aqui na Antártica eu trabalho num outro projeto paralelo e trabalho também em colaboração com o professor Luiz Rosa, onde a gente identifica as algas para ele, as algas que ele tem interesse em trabalhar, para que ele possa fazer a parte dos fungos endofíticos, aqueles que vivem dentro das algas, né? Dentro do projeto MycoAntar, que é coordenado pelo professor Luiz Rosa, da UFMG, a gente, da Embrapa Meio Ambiente, em Jaguariúna, concentra a nossa pesquisa um pouco mais voltada à parte da agricultura. O que essas amostras, o que os nossos achados podem beneficiar a agricultura. O Luiz Rosa volta as pesquisas um pouco mais para a área de fármacos, né, de novas moléculas que possam ser usadas aí contra determinadas doenças, determinados patógenos humanos. Coopero hoje com o professor Luiz Rosa, estudamos às vezes a mesma amostra, mas ele vai estudar biodiversidade de fungos e nós vamos estudar biodiversidade de bactérias e arqueias, né, e assim a gente consegue reunir, né, juntar essa informação para responder o que esses micro-organismos estão fazendo nesses diferentes ambientes, nas áreas em que nós estudamos, né. Já trabalhamos aí, ele já publicou alguns trabalhos com esses fungos e provavelmente o projeto aí vai continuar até 2016 e a tentativa é que ele vire um projeto bipolar, que a gente consiga identificar também fungos e algas no Ártico para conseguir comparar com o que a gente encontra aqui na Antártica. A parceria com o Luiz ela surgiu um pouco por acaso,
né? A gente embarcou aqui juntos no ano passado. E aí, quando a gente começou a coletar esse tipo de amostra, o Luiz, que faz esse estudo com os fungos, né, e esses micro-organismos no sedimento, ele viu que a gente coletava coisa muito antiga. Então, quando a gente coleta 4 metros, uma seção de 4 metros no fundo do mar, a gente tem uma história aí de 400 mil anos. E então a gente aproveita os nossos pontos de amostragem para fornecer para ele um pedaço desse material, né, em intervalos de 1 metro, onde ele faz o estudo dele e a gente depois correlaciona os dois resultados em termos de idade, em termos de sedimento, para ele entender como era o ambiente que aquele organismo vivia naquela época. O meu trabalho hoje aqui, eu sou alpinista embarcado no navio Tio Max. Então meu papel é, sempre que os pesquisadores embarcar nas ilhas, eu os acompanho e antes do desembarque faço um checklist com todos para ver se todos estão com todos os equipamentos mínimos, né, de segurança. Também junto comigo tem um kit de emergência. O que são esses kits? São 4 ou 5 marfinetes que contém barraca, saco de dormir, kit para cozinha, alimentação, água. É o mínimo necessário para a gente montar um acampamento de emergência, caso, quando a gente estiver numa ilha, coletando, fazendo as pesquisas, a gente não consiga retornar ao navio, seja por exemplo, mau tempo. O procedimento inicialmente é encontrar essas plantas, procurar um local não muito rochoso, onde eu consiga ter solo nessa raiz, coletar essa amostra de forma com a menor influência possível de contaminação, então tentar esterilizar todo o meu material, ser criterioso no momento da minha amostragem, ter sempre mais do que uma amostra. Uma vez em terra, a gente acompanha o deslocamento, né, dos pesquisadores, verificando possíveis riscos, né, tanto em terra quanto em geleira, para que eles possam fazer as coletas com a maior segurança possível. Bom, no campo a gente trabalha com o regime de marés, né? Então eu tenho que esperar o horário da maré baixa para que eu possa pegar aquelas algas que elas ficaram expostas, que elas vivem na região entre marés, né? E quando a maré enche, elas estão submersas. Quando baixa, elas ficam expostas e aí eu consigo coletar junto com o pessoal que usa o sapão e consegue coletar no infrarraso. Aquela parte que a alga não fica exposta, porém não está tão profundo que eu precise de mergulho. E também existe a dragagem, o box core, que o navio joga aquele box lá para o fundo e coleta o que tiver no fundo e traz. A gente utiliza as ferramentas geofísicas para mapear o fundo do mar e através desse mapeamento do fundo do mar a gente consegue então determinar aonde essas geleiras estavam e em que tempo elas estavam, coletando amostras, datando esses sedimentos do fundo do mar, né, amostras de sedimentos. As amostras, depois de coletadas, elas seguirão até o nosso laboratório, congeladas. E o processamento, parte dessas amostras serão utilizadas a construção de uma biblioteca metagenômica de clones. Então, o DNA ambiental será inserido em células capazes de receber esse material e iniciar a expressão de algumas características que a gente pretende que sejam novas. Produção de enzimas, produção de fármacos, produção de exopolissacarídeos, dentre outras atividades de interesse. A Antártica é de todos e não é de ninguém. Então,
é preciso fazer pesquisa lá, né? E é o interesse do país, do Brasil, ter uma estação de pesquisa lá. Além da própria pesquisa ser muito interessante, ainda tem essa parte política do Tratado Antártico, né? Que o Brasil, para fazer parte da mesa de decisões da Antártica, ele precisa ter uma estação que produza ciência de qualidade na Antártica, né? E é isso também que nos motiva muito, é essa nossa contribuição ao país. Desde a primeira vez que eu vim, assim, eu gostei muito da Antártica, eu achei bom estar aqui, eu gosto de estar aqui, mas nunca uma experiência igual a outra, né? Cada ano muda uma coisinha, uma ilha nova que a gente conhece, uma base, sempre bom assim trabalhar. E aqui eu gosto de trabalhar aqui, eu tô sempre que eu tiver a oportunidade de voltar, eu vou voltar com certeza. A gente volta um pouco à essência, né? Que a gente imagina como era o mundo, né? Com a vida selvagem, natural, os pinguins, a baleia, as aves, sabe? Toda essa imensidão, essa natureza absoluta. E além disso, a honra e a pesquisa e tá acompanhando, né, o Programa Antártico Brasileiro. Também é um privilégio imenso poder ajudar ali os pesquisadores, né, a fazer suas coletas. É a última região do planeta que está efetivamente ou relativamente intocada, né? Aqui a gente não tem grandes indústrias, aqui a gente não tem grandes cidades, não tem uma atividade humana que degrade o ambiente. Então isso é bem fascinante trabalhar num lugar desse. Existe a dificuldade, sim, né, de se trabalhar ao ar livre, o frio, a condição de você estar muito refém da condição meteorológica. A operação aqui depende muito da natureza permitir que a gente efetivamente trabalhe, tá? Mas é bem legal, eu gosto. Qualquer pessoa que vem aqui na Antártica e não ficar impressionado, seja com a beleza cênica, ou seja com a oportunidade de fazer novas descobertas, no sentido de realizar mais pesquisas, não sei, só uma pessoa insensível não ficaria tocada com isso, né? Para mim mudou bastante. Eu sou uma pessoa agradecida de ter tido essa oportunidade de estar estudando aqui. Primeira impressão que eu tive aqui do continente antártico é a grandiosidade, né? São montanhas, né, aglomerados de gelos muito grande, né, que a gente escuta ao longe, né, o rompimento dessas placas de gelo, um estrondo. E uma fauna grande também, muita ave, né? Pudemos avistar também uma baleia ao longe, né, elefantes marinhos. Então, eu fiquei surpreso com essa grandiosidade. Eu me sinto muito pequeno nesse ambiente aqui.